Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira Conferência Internacional da UXperience e à sexta Conferência Internacional do Grupo Unis. Meu nome é Diego Dalben e serei o moderador dessa sessão. Hoje a gente tem como convidado Felipe Barbosa e Tom de Paula, sócios da Mirim Erim Consultoria, publicitários, especializados em gestão de projetos e planejamento estratégico, e também especialista em marketing digital, conteúdo e gestão de negócios. Hoje a nossa temática dessa sessão vai ser como ser relevante em um mundo mais humano e digitalizado. Você que está nos assistindo, pessoal, fiquem à vontade para realizar comentários, dúvidas, né, e fazer toda a participação possível que vocês quiserem, tá? Se vocês ainda não seguem a gente nas nossas páginas das redes sociais, como Instagram, Facebook e LinkedIn, por favor, fica o convite para vocês nos seguirem e ficarem por dentro de maiores informações sobre o nosso trabalho e também sobre a nossa conferência que está rolando agora, tá bom? Eu vou chamar nossos convidados aqui também para participar junto com a gente aqui na tela. Felipe Barbosa, Tom de Paula, sejam todos bem-vindos aí. Mais uma vez aí agradecemos aí a oportunidade de ter vocês aqui conosco e também poder compartilhar, né, todo esse conhecimento e também informações, né, sobre essa temática, tá bom? Boa palestra para vocês e, pessoal, aproveitem bastante, tá bom? A palavra é com vocês, pessoal. Obrigado, Diego, obrigado. Fala, galera, eu sou o Felipe, nós somos a Mirim Erim e como o Diego muito bem disse, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, não só da nossa história, mas um pouquinho dos aprendizados que a gente teve em mais ou menos 16 meses de operação. A gente hoje, antes até de começar, antes do Tom poder se apresentar, ele vai fazer isso na parte em que ele for adotar um pouquinho do conteúdo que a gente produziu. Eu queria fazer um combinado com quem está assistindo a gente. Vai ter uma partezinha bem pequena de jabá, mas a ideia é que a gente não faça jabá da Mirim. A gente vai entregar conteúdo, então a gente vai combinar uma coisinha para a gente começar. A gente vai fazer um treinamento junto de como é que a gente pode ser mais relevante nesse mundo mais humano e mais digital, só que essa relevância ela vai estar completamente relacionada a como é que a gente encontra a nossa paixão, como é que a gente encontra o porquê dos nossos motivos e como é que a partir desse porquê a gente começa a ser remunerado pela nossa paixão. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês, porque a ideia é que a gente possa entregar muito conteúdo de valor e a ideia é que a gente possa também fazer com que vocês aprendam junto com a gente com tudo que a gente vem fazendo. Só confirma para mim, então, estamos vendo minha tela? Então. O Diego, só pode inverter. Isso, boa. Deixa o foco para a tela. O Felipe é um rapaz muito bonito, mas o foco hoje está no conteúdo. Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, gente. Antes da gente começar, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Nos últimos dias, eu vim acompanhando alguns conteúdos que estão me impactando bastante. E um dos que mais se destacaram foi a live que o Drauzio Varela fez com o Mano Brown. Assim. Eu até brinquei nas minhas redes sociais. Eu disse que se a gente, né, se os brasileiros e brasileiras estivessem mais dispostos a ouvir o Brown, provavelmente a gente estaria muito mais longe do que a gente está nesse momento. O que acontece é o seguinte, o Brown ele falou uma coisa com o Drauzio que ficou muito na minha cabeça. Ele pontuou a seguinte questão. Quando a gente repete muito uma coisa, quando a gente repete uma verdade variadas e numéricas vezes, a gente acaba tendo a condição daquilo ali se tornar premissa para as pessoas, se tornar ponto de partida. Quando a Mirim nasceu, a gente criou a empresa para que ela pudesse juntar dois mundos. Um mundo é o mundo da contemporaneidade na gestão, a gente fala muito de métodos ágeis na gestão das empresas que a gente atende, mas o outro mundo é o mundo do capitalismo consciente, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, o Tom vai ter oportunidade de falar de forma um pouquinho mais descritiva sobre ele, mas esse movimento defende que a iniciativa privada tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Hoje a gente vai mostrar para vocês como é que essas duas pontas podem se juntar na nossa vida profissional para que a gente não só gere impacto, mas para que a gente possa sim ganhar dinheiro com a nossa paixão. A partir daí, gente, eu queria fazer aqui uma promessa para vocês. Depois dessa apresentação, eu, Tom, a Mirim, vai mostrar para vocês um passo a passo de como é que a gente encontra essa paixão e como é que a gente é remunerado por ela. Então, feito esse combinado, acho que a gente, a partir daqui, pode começar. Surgindo dúvidas, eu sugiro que vocês
deixem nos comentários para que a gente possa ir conversando junto também. O que a gente vai aprender hoje, gente? Antes até da gente passar a nossa pauta, para quem acompanha um pouquinho mais de perto o mercado de tecnologia da nossa região, a gente começa a perceber que, nesse momento, a gente tem uma oportunidade gigante de rever valores. Para quem acompanha um pouquinho os noticiários, a gente está vendo nos últimos dias movimentos globais de marcas muito importantes que estão abandonando a plataforma do Facebook para anúncios. Muitas delas fazendo isso no mês de julho, em forma de protesto, mas muitas delas fazendo isso durante o restante do ano, segundo semestre todo. O que a gente precisa entender com essas manifestações é o seguinte: a gente nunca teve uma chance tão grande, num momento tão difícil para a humanidade, de rever os nossos valores. A gente construiu uma sociedade que é pautada em cima de coisas que não vão se sustentar. Então, com essa apresentação, a gente quer não só mostrar para vocês como a gente remunera a nossa paixão de um jeito sustentável e que gera impacto para as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente também quer mostrar para vocês como é que a gente revisa esses valores. Então, hoje a gente vai aprender sobre a evolução da nossa espécie, a gente vai aprender sobre matemática, a gente vai aprender sobre diversão, sobre autenticidade e, obviamente, a gente vai mostrar para vocês, no fim, esse passo a passo de como é que a gente encontra a nossa paixão e remunera ela de um jeito que gera impacto para as pessoas que estão à nossa volta. Primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, quando a gente fala do nosso conteúdo prático, é a seguinte, gente. Eu li um livro há um tempo, que provavelmente vários de vocês também tiveram a possibilidade, a oportunidade de ler, que é um livro chamado Sapiens. Esse livro é de um autor chamado Yuval Noah Harari, um dos grandes pensadores da contemporaneidade. A lição do Sapiens, ela traz para a gente que o ser humano, o Homo sapiens, conseguiu superar todas as outras espécies de humanos e todas as outras espécies de animais, porque nós tínhamos duas coisas. A primeira é que a gente tem a condição e a gente tem a habilidade de formar comunidades. O Yuval defende que tudo que deixa o ser humano junto tende a deixar o ser humano mais forte. Então, a nossa capacidade de angariar pessoas, de juntar pessoas perante a um pensamento, faz com que a gente fique mais forte e é por isso que a gente consegue evoluir como espécie. Uma das outras coisas que trouxe a gente até aqui é a capacidade que a gente tem, segundo o autor, de criar realidades imaginadas. Essas realidades imaginadas são as mais variadas. Os países são realidades imaginadas, coisas que a gente criou para que uma junção de pessoas fizesse sentido. As religiões são realidades imaginadas. Vários desses conceitos que a gente tem hoje como verdades sólidas e absolutas são realidades imaginadas segundo a teoria dos Sapiens. O que a gente precisa pensar aqui, gente, é o seguinte: nesse momento, o que trouxe a gente até aqui foi essa capacidade, sim, que a gente tem de ficar junto e de criar essas realidades imaginadas. Várias delas fizeram com que a humanidade evoluísse, que a gente tivesse, nesse momento, uma realidade tecnológica muito avançada, mas outras tantas fizeram com que o nosso mundo ficasse doente. E uma dessas realidades que a gente criou e que deixou o mundo doente é o ambiente corporativo. E aqui eu vou chamar o Tom, porque ele vai falar um pouquinho para vocês do quão prejudicial pode ser essa realidade imaginada que a gente criou. Certo, Tom? Isso mesmo, mano. E, assim, para quem é curioso um pouquinho no sentido de entender alguma parte da evolução, principalmente do capitalismo, né? Porque, assim, tem muita gente que defende, né? A gente até acredita que o capitalismo ele foi, sim, uma ferramenta de transformação da humanidade de uma maneira muito exponencial. Só que, a partir de algum tempo ali, isso começou a ter muitos problemas criados justamente por esse ambiente mais corporativo que teve início ali quando Chicago, né, quando Wall Street ali se tornou muito do centro, né, do universo corporativo, e tudo que era que por lá acontecia acabava virando premissa no resto do mundo inteiro. Então todo mundo começou a pensar mais nesse lado voltado para a maximização de lucro, de dar retorno para o acionista, e isso deu alguns problemas, né? Um dos principais problemas que isso causou foi o quão doente, né, no sentido de psicologicamente mesmo, ficou a gerência, né, o poder de chefia das pessoas, das empresas que acabaram crescendo, porque a partir daquele momento, como o objetivo final das empresas era realmente retornar o lucro, né, para o acionista, para o investidor, só para quem estava nesse patamar
aí de investimento e de hierarquia, as pessoas, né, que faziam parte da estrutura para baixo começaram a ser vistas como recurso, né, como objeto e como degraus, né, e plataformas de impulsionamento para que outras pessoas ficassem mais ricas e tivessem mais dinheiro. Então, isso começou a trazer uma mentalidade que pode ser comparada com a de um psicopata nos ambientes de chefia, de liderança, principalmente. Várias empresas, né, de vários segmentos têm líderes que têm perfis parecidos com psicopatas. E isso não é o Tom que está falando, não é o Felipe, não é a Merim. Existem várias pesquisas que mostram isso, não é uma só pesquisa, são que eu encontrei pelo menos nesses últimos dias para voltar nesse assunto, foram pelo menos 3 pesquisas aí que mostram que entre 3 a 21, 23% de líderes, né, nas empresas tem um perfil muito próximo com o de psicopata, quando na população mundial esse perfil aí aproxima 1% da sociedade, e na população carcerária, né, do mundo, esse perfil também se aproxima aí de 3 a 20%, dependendo. Então, assim, a gente tem uma população muito parecida de pessoas com perfil de psicopata dentro das organizações, liderando essas organizações e essas empresas, parecido com as pessoas que estão na população carcerária. Então, isso é um pouco preocupante, né? Foi alguma das consequências desse capitalismo bem desenfreado que a gente acabou, não a gente, né, mas que as pessoas acabaram praticando, e isso trouxe diversos problemas. E o engraçado, assim, é que quando a gente vai se aprofundando, né, nessa pesquisa e mostra os relatos que falam do perfil do chefe, que ele tem um charme, né, que ele tem uma autoestima muito elevada, mas ela acaba sendo frágil ao mesmo tempo, e mostra, tipo assim, que para você ter sucesso na vida, né, por ter muita gente em posição de liderança repetindo esse tipo de comportamento, parece que você tem que se aproximar desse tipo de comportamento. E até quem não tem esse perfil, né, de psicopata acaba tendo que reproduzir algumas coisas para poder se dar bem nesse ambiente corporativo, e isso faz com que o nosso ambiente corporativo seja cada vez mais doente. E como o Felipe falou, esse é um momento que a gente está tendo de realmente repensar se isso tudo faz sentido. Mostrou que a gente chegou numa pandemia, que não é um negócio nada legal, que a gente não está preparado, muito por conta desse comportamento, e é a primeira vez que realmente a gente tem a condição de repensar isso tudo. Certo, Felipe? Muito legal, gente, porque a gente aprende aqui exatamente essa diferença que o Tom colocou no raciocínio dele. A gente aprende que o mundo é duas coisas, né? Quando a gente define o mundo, a gente aprende desde muito cedo, na escola, na nossa família, na sociedade em que a gente vive, que o mundo é escasso e o mundo é competitivo. E querendo ou não, o fato da gente aprender isso faz com que a gente tenha a condição de repetir um monte de fórmula que não foi a gente que criou, mas uma sociedade que acreditava nisso. A gente costuma brincar muito com os nossos clientes, na verdade, afirmar para os nossos clientes que a gente vai ser sempre produto do meio. A gente é a soma do que a gente vê em casa e do que a gente vê na rua. E se a gente acredita que o mundo é escasso e competitivo, é natural que essa profecia se autorrealize. E a gente sempre usa, para explicar essa metáfora, o exemplo da feira. Peguem uma fruta, vamos pegar o exemplo aqui, a metáfora da maçã. Se a maçã ela falta na feira, se ela falta no hortifruti, o que acontece com o preço da maçã? Ele sobe. Quando o preço da maçã sobe, o que acontece? A gente exclui um monte de gente que não pode pagar pelo preço da maçã e ela acaba ficando realmente escassa. Então, como a gente acredita que o mundo é escasso e competitivo, o que a gente faz? A gente acumula para a gente e o outro que se vire. E a gente viu esse tipo de comportamento quando a pandemia começou, por exemplo. Pessoas estocando muita coisa em casa, independente do que isso teria de reflexo na sociedade. Quando a gente criou a Merim, a gente realmente acreditava que o mundo não era escasso e competitivo. O mundo, na verdade, ele é abundante. Só que ele só consegue ser abundante se ele for colaborativo. Para esse momento que todo mundo está passando, gente, a gente não tem uma resposta única. Quem disser para vocês que a gente tem uma verdade absoluta está mentindo. A gente não tem essa resposta, ninguém tem. Só que a gente tem um tipo de resposta que vai funcionar. A gente só vai sair dessa se a gente fizer isso de forma conjunta. E o momento difícil, complicado, que está mostrando para a gente que o mundo é desigual de uma maneira obscena, só confirma a possibilidade da gente ter, nesse momento, uma chance de rever os nossos valores. Se a gente coloca na iniciativa privada uma cultura mais colaborativa, a gente tende a fazer do nosso mundo mais justo e mais igual. Foi com esse pensamento que a gente começou a nossa empresa.
Quando a gente iniciou a Merim, eu e o Tom, a gente estava em agências de publicidade importantes do sul de Minas e em posições de destaque. A gente poderia crescer como profissionais, até por conta da idade que a gente tinha. E a gente tinha a certeza também de que o sul de Minas, o Brasil como um todo, não precisava de de uma consultoria, de mais uma agência de publicidade. Já tem gente muito boa nesse mercado. Só que esse mercado precisaria, sim, de pessoas que tivessem disposição para construir um movimento, para implantar uma causa que o mercado não estava preocupado em falar. E foi com essa filosofia que a gente criou a nossa empresa, certo, Tom? Isso, mano. E, assim, a gente tava nessas posições de destaque, realmente, só que, como eu com o Felipe, a gente é amigo, né, desde a época da época da faculdade, a gente percebia que esse mercado, ele tava datado, realmente. Tipo assim, em algum momento ia chegar a conta para o mercado, para o modelo de agência de publicidade que a gente estava inserido, e ia surgir uma nova coisa, né, ia surgir uma nova proposta de valor, e conversando inclusive com os nossos chefes, né, com os donos das agências que a gente trabalhava, eles também tinham essa visão, tanto que tipo, o mercado começou a se mudar, principalmente aqui no sul de Minas. A gente viu, para quem é estudante de publicidade e está assistindo a gente viu a DM9 fechar, que é uma agência que era referência para a gente na faculdade também, que a gente tinha um sonho de trabalhar lá em algum momento. Então a gente viu que o mercado precisava mudar. E aí a gente começou a tentar pesquisar novas propostas, né, de valor, que não seria nem uma agência de publicidade e nem uma consultoria tradicional, onde o consultor chega e aponta o dedo e espera o resultado vir, mas na verdade ele só está falando que todo mundo dentro da empresa sabe, às vezes só o dono acaba não sabendo, porque ele está ocupado demais com várias outras coisas e não consegue acompanhar. Então a gente queria criar um negócio diferente, e aí a gente, por meio de um treinamento que eu tinha feito de liderança, a gente entendeu um modelo de empresa, e aí eu cheguei para trocar uma ideia com o Felipe, falei, mano, acho que está no momento da gente abrir um negócio, abrir uma empresa junto, só que a gente precisa estudar e focar muito bem para chegar com um negócio mais pronto para o mercado, não chegar cru, e ela vai funcionar assim, assim, assado. E aí o Felipe falou, cara, gostei muito da sua ideia, mas recentemente eu estava ouvindo uma palestra, estava vendo uma palestra no YouTube, e sobre um movimento que chama capitalismo consciente. Não sei se você já ouviu falar. Eu falei, cara, não ouvi, me conta um pouquinho. E ele falou que aí a gente foi ver essa palestra e a gente descobriu que esse movimento partiu de um estudo, né, acadêmico, de uma pesquisa de universidade, na Universidade de Bentley, com o professor Raj Sisodia, que ele quis entender por que algumas empresas de alguns segmentos faturavam tanto quanto ou muito mais do que os concorrentes, sem investir massivamente em propaganda, em marketing tradicional. Então, ele quis descobrir o que tinha por trás dessas empresas. E ele, no resultado, né, dessa pesquisa, entendeu que essas empresas elas eram humanizadas, que elas tinham um papel cidadão muito claro, um impacto positivo na sociedade muito claro, e com todos os stakeholders que a gente fala, né, que são todas as partes interessadas e afetadas pela atividade da empresa. Então, ele pegou ali as 500 maiores empresas na Bolsa dos Estados Unidos, que é a Standard Poor's, as Good to Great, que são... ele somou vários rankings de colaboradores, e comparou com as humanizadas, que são as que têm 4 pilares muito bem destacados, que o primeiro deles é o propósito, o segundo é a integração de stakeholders, o terceiro é a liderança servidora e o quarto é a cultura responsável. Essas empresas, no curto ou do médio para o longo prazo, tinham um resultado de 15 vezes superior quando se fala de faturamento. E aí a gente gostou desse movimento, começou a estudar mais, a gente até participou em 2019 do primeiro congresso latino-americano, né, Conferência Latino-Americana do Capitalismo Consciente, que foi aqui no Brasil, e trouxe essa pesquisa para o Brasil, resultados aqui. E aqui no Brasil, as empresas que são cidadãs, que têm esses 4 pilares, elas têm uma rentabilidade, né, que é um dinheiro que sobra realmente na empresa, de 4 vezes superior do que as empresas comuns, independente do prazo, se é no curto, no médio ou no longo. E aí, só para explicar para vocês o que são esses pilares que a gente está falando, né? O primeiro deles é o propósito, é o porquê que uma empresa nasce, né? O porquê que uma empresa existe. Também isso se aplica a pessoas, né? O porquê que a gente faz o que a gente faz, por que a gente existe. Então, toda empresa, a gente entende que ela precisa ter um propósito maior do que gerar lucro, porque gerar lucro é super importante, a gente vai dar sustentação, fazer a empresa crescer, gerar renda, gerar emprego, gerar esse impacto, mas precisa existir um negócio maior, e a gente coloca essa metáfora como corpo humano. O corpo humano ele precisa de glóbulos vermelhos para sobreviver, mas a gente não é uma indústria de glóbulos vermelhos. A gente é uma coisa muito maior, né? Faz coisa muito mais grandiosa, e para a empresa tem que ser a mesma coisa. Precisa
maior. Depois que esse propósito emerge, né, que ele é descoberto, essa empresa ela precisa manifestar ele para todas as cadeias, para toda a cadeia de stakeholders, né, que são todos os agentes, porque a gente não pode pensar enquanto empresa ou enquanto iniciativa em impactar só o cliente ou só o colaborador. Tem que impactar o cliente, o colaborador, a comunidade, os concorrentes, todo mundo ao mesmo tempo, mas na ótica não da escassez e da competição, na ótica da colaboração e da abundância, que é o que a gente chama de ganha-ganha e não de barganha. Ao invés de eu pensar em espremer o máximo o outro lado para eu tirar o maior proveito, eu penso na necessidade do outro lado, entendo a minha necessidade e penso na estratégia dos dois lados ganharem ao mesmo tempo. É o que a gente chama de ganha-ganha. Depois do ganha-ganha, a gente tem o terceiro pilar, que é a liderança servidora, que os líderes, né, que a gente estava falando lá desse perfil sociopata, psicopata, eles não serviam mais para ser um modelo de liderança. A gente precisava de líderes que fossem servos do propósito do negócio, que não liderassem nada, nenhuma iniciativa, com base no próprio ego, liderasse com base no propósito, algo que deixasse legado, que fosse maior do que a própria empresa. Então, esse líder ele precisava inspirar tanto as pessoas que estão de fora, quanto as pessoas que estão dentro da empresa, né? A gente tem um exemplo muito claro aqui do Magazine Luiza, com a Luiza Trajano, com o Fred Trajano, que eles inspiraram muito, principalmente nesse momento de pandemia. A gente já conhecia o impacto do Magazine Luiza há algum tempo, mas agora eles lideraram várias iniciativas como o Movimento Não Demita. Então, eles são e o Magazine Luiza foi uma das empresas que mais cresceu nesse momento, pelo menos em valor de marca, nesse momento de pandemia, por conta dessa inspiração, não por conta de resultado, de venda, nada disso. E, por último, tem a questão da cultura responsável, que é quando o propósito ele é manifestado no dia a dia da empresa, onde todo mundo dentro da empresa entende o seu papel, a sua função, baseado no propósito, e consegue responder a isso de maneira natural. Então, uma empresa que tem uma cultura responsável, ela valoriza ela valoriza todo mundo, né? Que o coletivo ele é muito mais importante do que o lucro, do que qualquer outra coisa, e a pessoa realmente vê significado naquilo que ela está fazendo. Ela sabe que o jeito que ela atende uma pessoa no balcão, por mais que vendedor, né, o Felipe gosta muito de falar isso, ele tem autoestima baixa, a gente tem que virar esse jogo. Um vendedor que trabalha numa empresa com propósito, ele sabe que ele está ali para melhorar o dia da outra pessoa, ele sabe que ele está ali para transformar o dia da outra pessoa, e ele acaba fazendo isso muito bem. Então, as empresas que têm maior destaque, né, a gente vem trabalhando, vem martelando isso desde o começo de 2019, são as que têm esses 4 pilares vendidos. E aí, quando a gente tem esse modelo, né, formado, somando o capitalismo consciente e as metodologias ágeis de gestão, a gente foi para a rua, né, atrás de cliente, para realmente ser bem remunerado pelo aquilo que a gente está fazendo, e a gente chegou a empresas importantes no de Minas, né? A Frutti, para quem é do sul de Minas, todo mundo sabe que é um sinônimo, né? A Sodinha, é até engraçado, a gente tem alguns amigos que vêm de fora para cá, para o sul de Minas, para Varginha, nossa cidade, e a primeira coisa que a gente tem que fazer com eles quando eles chegam é levar eles para tomar sodinha, comer pastel lá na feira, aqui em Varginha, porque eles gostam muito. Depois tem a Central Joias e Relógios, que é uma empresa representativa aqui no varejo de Varginha e de Três Corações, a Jardineira, que é o grupo máquina de entretenimento que tem na região inteira, a Jares, o RKZ, a Grip, enfim, a gente chegou a mais ou menos 25 empresas em 16 meses de operação. Então, até o momento da pandemia, a gente estava com um faturamento legal, a gente conseguiu chegar porque a gente tinha uma proposta que era diferente, então a gente queria construir algo que era diferente. Então, às vezes, os clientes, no primeiro momento, eles podiam não entender os potenciais clientes, né? O que era capitalismo consciente, o que era metodologia ágil de gestão, porque isso não era uma coisa muito falada aqui, mas por conta do nosso propósito, de quanto de energia que a gente passava na nossa voz, na hora de apresentar a empresa, eles acabaram comprando a ideia e depois, lógico, que dava resultado para eles, e a gente começou a medir isso, né? Mostrando que a satisfação dos clientes, ela sempre foi um negócio muito que a gente se preocupou muito. Então, a gente pergunta, né, para os nossos clientes o quão importante está sendo o conteúdo apresentado para o dia a dia do negócio. Não é se eles estão gostando, se eles estão achando legal. É se isso está realmente mudando o ponteiro, está mudando o comportamento. Então, se vocês forem no nosso canal do YouTube lá, tem uns depoimentos de alguns clientes que mostram o quanto a gente conseguiu mudar, principalmente o ânimo, né, dos colaboradores deles por conta disso. Então, o que a gente quis fazer que é realmente chegar para o sul de Minas, que é um lugar que a gente sabe que é um pouco mais conservador por ser interior, e mostrar que existe um novo jeito de se fazer negócio, que existe um novo mundo a ser explorado.
E o Felipe, nessa parte comercial, principalmente, ele é o cara que mais vende, ele consegue falar disso até com mais propriedade que eu, mas o que a gente realmente quis apresentar foi um novo mundo. Você é muito carinhoso, velho. O que acontece, gente? Dentro dessa lógica, a gente entende de verdade que nesse momento a gente tem uma chance grande de se olhar no espelho e ser mais autêntico. Eu costumo brincar que, para mim, a autenticidade é busca. Quando a gente fala ali da autoestima do vendedor, que foi um dos exemplos que o Tom deu, a gente sempre brinca com os times de vendas que a gente atende. Eu, Felipe, por trabalhar um pouquinho mais com essa parte comercial da Merim, o fato de eu saber muito bem o quanto eu, Tom, Flávia, Luiz, sabemos do que a gente faz todos os dias. O fato da gente ser um time muito bom junto faz com que eu chegue para vender a Merim de um jeito que eu não estou fazendo favor para ninguém, ninguém está fazendo favor para mim. Está claro o valor que a gente entrega. E é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de paixão. Propósito é paixão. E levando essa lógica em consideração, por que eu acho que a autenticidade é busca? Para quem me conhece um pouquinho mais de perto, sabe que eu tenho agora, nesse momento, um sobrinho recém-nascido. Ele tem 3 meses, acabou de fazer 3 meses. E aí eu fico olhando para ele de vez em quando e eu olho que na cabecinha dele, ele não tem nome, ele não tem roupa, ele não tem religião, ele não tem time do coração. Por mais que a família esteja maluca por colocar um monte de coisa dentro da cabecinha dele, ele ainda não tem nada. E nesse momento, ele é um ser informação. Só que a sociedade, fazendo isso de um jeito legal ou não, coloca, a partir do momento que esse moleque vai crescendo, um monte de coisa que rotula ele. Um monte de coisa que limita a capacidade que ele tem. Seja por carinho, seja por medo. A gente aprendeu a ser assim. Eu acho que nesse momento, gente, a gente tem uma chance grande de verdade, aproveitar um momento em que o mundo está sofrendo, de um jeito que a nossa geração ainda não viu, para fazer a seguinte coisinha. A gente precisa se desfazer das expectativas que os outros colocam em cima da gente. Uma das funções que a Merim tem nas empresas que a gente atende, e agora com os alunos também que a gente atende, é mostrar para essas pessoas que elas podem ser protagonistas das suas próprias histórias. Porque é só sendo protagonista que o resultado vem. Quanto mais a gente corre atrás de dinheiro, menos a gente tem. Quanto mais a gente corre atrás de paixão e de gerar realmente impacto para quem está à nossa volta, mais o resultado vem. E nesse momento, para gerar esse impacto, a gente precisa se desfazer da expectativa que o outro coloca na nossa vida. Segunda coisinha que a gente precisa se desfazer, dos padrões e das normas da sociedade. Esses dias a gente estava fazendo uma reflexão com um dos nossos clientes e a gente falou exatamente sobre isso. O que é ser normal? Ser normal é estar dentro de uma norma. E uma norma que não foi você quem construiu, foi uma outra pessoa, uma outra empresa, uma outra iniciativa, uma outra ordem social. Nesse momento, a gente nunca teve uma chance tão grande de quebrar esses padrões, de quebrar essas normas. E a gente vai fazer isso, gente, se a gente acrescentar atenção e presença. E quando a gente fala disso, consciência é presença. A gente, como ser humano também, a gente tem uma distopia. A gente fica muito preso no que já aconteceu ou no que vai acontecer. É só quando a gente consegue estar presente no momento do agora que a gente consegue criar relevância. Para isso, a gente precisa entender que o mundo precisa de gente simples. É uma briga interna que eu tenho muito grande, o fato de eu ser muito viciado em referências em livros, podcasts e palestras. Faz com que eu fale mais difícil do que precisa em alguns momentos, mas a gente precisa, nesse momento, de gente que leve a gente do ponto A para o ponto B. A sua função no mundo nunca foi tão necessária. E aí, falando individualmente com quem está vendo, ouvindo, tendo contato com essa palestra, o que a gente defende junto aqui, gente, é que quando a gente busca autenticidade, a gente não tem concorrência. Porque pode ter gente pior ou melhor do que o Felipe. Eu escutei isso de um dos meus mentores profissionais. Mas igual o Felipe não tem. Então, aonde eu estiver de forma autêntica, não tem concorrência. Aonde eu estiver de forma autêntica, eu tenho destaque, porque eu sou único. Então, nesse momento, gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: nós fomos ensinados dentro de um mundo que tem uma iniciativa privada escassa e competitiva. Se a gente olhar para um mundo que é mais abundante e colaborativo, a gente consegue fazer a diferença, certo, Tom? Isso mesmo. E acho que a autenticidade também foi um dos nossos tentativas de se diferenciar do mercado, no sentido de que, tipo assim, eu com o Felipe, a gente é daqui de Varginha, quem tá aqui sabe que muita coisa rola por QI, né? Que é quem indica. Então, a gente não tem pai conhecido na cidade, mãe conhecida na cidade, a gente não é parente de ninguém que é importante e influente aqui. Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que se destacar de algum jeito, né? A gente tinha que se destacar
por conta do nosso jeito de vestir, do nosso jeito de falar, para mostrar que a gente está vindo de um lugar diferente e a gente estudou o que a gente está falando também, a gente não está falando bobeira. E aí, na parte, até para voltar aí para a tela, não sei como é que está aí isso, boa. Para voltar para a tela, vou dar uma outra referência, não vou dar a nossa, né? Mas é uma outra dupla que é bem famosa até, que é a Ben & Jerry's, né? Para quem ainda não sabe, aquele sorvetinho caro, que é muito gostoso, mas caro, né? Aqui para a gente que é brasileiro, a Ben & Jerry's vem do Ben e do Jerry, né? Que são dois caras aí que se conheceram na época de ensino médio ainda, né? Eu vou contar aqui um pouquinho da história no comecinho e vou pular agora para 2020 já, para o que está acontecendo. Mas o Ben e o Jerry, eles se conheceram ali no ensino médio e eles brincam que um era o último da fila da educação física de uma escola e aí o Jerry, ele foi para a escola do Ben e ele era o último da fila da escola dele. Então eles se conheceram porque eles eram totalmente fracassados em tudo que eles faziam. E aí eles se ficaram amigos por conta disso. E lá bem assim, com uns 25 anos, mais ou menos, se eu não me engano, eles precisavam dar um jeito na vida deles, nada tinha dado certo, e eles começaram a fazer um curso de sorvete, né, de fazer sorvete por correspondência. E aí eles conseguiram montar, né, fazendo já um traço, depois vocês podem pesquisar aí, uma empresa que hoje vale milhões, né? Eles estão bem mais velhinhos, são dois velhinhos simpáticos aí, que a gente tem aí de referência, né, o Ben e o Jerry, mas eles conseguiram construir uma empresa que vale milhões, e é tão engraçado que no primeiro ano deles, quando eles completaram um ano de sorveteria, que eles não conseguiam ter feito um ano de nada na vida deles, eles distribuíram sorvete de graça, né, para todo mundo lá na cidade de Austin, que era uma cidade fria, que já era um outro obstáculo. Eles distribuíram um ano de sorvete de graça, e isso acabou virando aí um ritual deles. Então, todo ano eles têm o Free Cone Day, né? Isso agora tem aqui no Brasil, lá em São Paulo, e eles distribuem sorvete de graça uma vez por ano, geralmente ali em abril. Mas pulando agora para 2020, né, para mostrar essa autenticidade, a Ben & Jerry's, ela é conhecida por ser uma marca que ela é militante, realmente, assim, que ela defende várias causas no mundo, que vão desde a causa LGBT, tem a causa climática também, né, que eles são sempre muito preocupados. Ele até, aqui no Brasil, ficou conhecido o slogan de como se derreter vai melar, né, que é fazendo a solução com sorvete e o clima. Eles têm coisas relacionadas também à violência policial e à democracia, enfim, todo tipo de causa no mundo que eles entendem que eles precisam melhorar, que eles podem impactar e ajudar para melhorar, eles debatem isso com muita força, né? Então eles apoiam, por exemplo, o movimento Black Lives Matter desde 2016, então eles não estão fazendo isso por modinha, assim, eles acompanham isso desde a década de 70, porque o Ben e o Jerry são hippies, né? Então eles conseguiram fazer uma empresa, e falando daquilo que o Felipe introduziu no começo, eles também estão dentro da campanha de parar de usar, né, o Facebook por conta de fake news. Então eles tiraram a verba, e isso inspirou, falando de liderança servidora, inspirou a Unilever, né, que é dona da Ben & Jerry's atualmente, a parar também. Então a receita de 8 bilhões de dólares lá que eles têm em marketing, uma parte que era direcionada para o Facebook, eles são pausados nesse sentido, eles boicotaram também. E eles, principalmente nessa questão agora, por não ser um negócio modinha, que é enraizado, eles têm a capacidade de discutir as coisas com muito mais assim, muito mais intensidade. Tanto que, algumas semanas atrás, eles fizeram um conteúdo, né, no blog deles, falando sobre a violência policial, né, por conta do episódio do George Floyd lá, e eles mostraram, né, que lá os mais de 100 bilhões de dólares são investidos todo ano em armamento, em polícia. Isso poderia ser redirecionado para outras causas, principalmente na informação, porque eles acreditam também que homens e mulheres e crianças negros não estão livres totalmente lá nos Estados Unidos. Isso acontece em vários países do mundo, mas a gente está aqui para se atentar ao detalhe da autenticidade. Então, eles recebem, né, diariamente vários hates por conta disso, mas eles respondem isso naturalmente, falando: se você quer comprar sorvete de quem acredita em homofobia, de quem acredita em racismo, de quem acredita em qualquer coisa que a gente não acredita, pode comprar. A gente quer vender para quem não acredita, para quem não comunga desses valores que não existem mais. Então, a Ben & Jerry's é um grande exemplo de autenticidade, uma autenticidade que deu certo, porque é uma marca muito forte, uma marca muito representativa, principalmente nos Estados Unidos. Se vocês forem no blog da Ben & Jerry's lá, vocês vão ver que todo dia tem um post sobre algum tema desses de discussão, que eles tentam apoiar e mostrar que existe realmente uma outra saída. Essa é uma referência no capitalismo consciente em si. Muito legal. E aí, gente, para a gente ir caminhando para o fim, aqui, Tom, vou até combinar com você para a gente ser rápido, porque eu combinei com o Gil que ia ser meia hora de apresentação, a gente se empolga, porque a gente realmente é muito apaixonado pelo que a gente faz.
Mas o que acontece, gente? Para a gente continuar. Dentro disso, o que a gente precisa entender? Existe um mundo que a gente aprendeu, certo? A gente aprendeu que o mundo funciona de uma forma. A gente está repetindo um monte de fórmulas e a gente não se questiona em nenhum momento como é que a gente muda isso. A melhor metáfora que a gente tem para finalizar esse nosso conteúdo é a metáfora que a gente usa quando a gente vai aprender sobre publicidade. Quem estuda publicidade, administração, aprende sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre a pirâmide de necessidades que o ser humano tem. E essa pirâmide de necessidades do Maslow, ela foi discutida e houve uma contraposição à visão dela por um autor chamado Richard Barrett. A abordagem do Barrett, avaliada em cima da evolução e da transformação, ela fala a seguinte questão. A pirâmide de Maslow das necessidades, ela fala que a gente tem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, de afiliação, de estima e de autorrealização. Qual que é o problema dessa pirâmide tradicional e clássica de Maslow? Ela é centrada no eu, ela é centrada no indivíduo. Lembrando, com essa pirâmide, o que a gente aprende? O mundo é escasso e competitivo, o mundo é egoísta. O Barrett, ele fez uma nova leitura, porque ele entende que depois que a gente atinge as necessidades que são individuais, a gente se transforma e consegue fazer a diferença servindo outras pessoas. Propósito e paixão tem que ser sempre para fora. Propósito para dentro é desperdício, gente. A gente nasceu para fazer com que o mundo faça mais sentido. Aquela ilusão da separação, do eu contra os outros, do eu e a natureza, do eu e qualquer outra coisa que esteja separada da gente, é uma mentira. O Murilo Gun, que é uma das referências que a gente tem também, ele defende que a Terra olhada de fora, olhada de fora do planeta, ela é só um organismo. E nós, dentro da Terra, somos células. E quando essas células não trabalham junto, o que acontece? Dá ruim. A gente está, nesse momento, com a maior prova da história da nossa espécie. Desculpa, fui um pouquinho forçado. E uma das maiores provas da história da nossa espécie de que vai dar ruim. A gente criou uma sociedade que vai morrer. Tudo que é escasso, uma hora acaba. Pode demorar, mas acaba. Tudo que é abundante, sobra. E é para esse mundo que a gente quer trabalhar, gente. Parafraseando, aqui eu vou esquecer o nome, e eu vou pedir 1000 desculpas por esquecer esse nome, mas parafraseando uma das artistas que teve a oportunidade de participar do último episódio do Prisma, que é um projeto de podcast do Emicida, um músico empresário super importante da música popular brasileira, falou a seguinte frase: coragem é necessária, só que ela precisa ser trabalhada e cultivada todos os dias. E é com muita coragem que a gente fez tudo isso que vocês viram nos últimos slides. A Merim, ela nasceu de acordo com o padrão e a norma da sociedade, com data para acabar. Ela pode até acabar um dia. Só que o que a gente criou vai muito além do CNPJ, vai muito além dos contratos comerciais, vai muito além do dinheiro que a gente faz todos os meses. A gente criou um movimento, a gente criou uma causa. E a gente queria usar esse espaço para que a gente pudesse fazer com vocês o compartilhamento disso, para que vocês também defendam essa causa e esse movimento junto com a gente. Muita coisa para fazer acontecer, para que vocês possam ajudar a gente nesse movimento. A gente separou um presente para o final dessa palestra. Vou deixar o Tom finalizar com esse presente para a gente discutir com vocês na sequência. Isso mesmo. Para a gente fazer acontecer, fazer um convite, né, para vocês, porque assim, a gente acredita muito que só referências diferentes fazem profissionais diferentes. A gente só trouxe esse conteúdo porque a gente tenta beber cada vez mais de fontes diferentes do que o mercado está acostumado. Então a gente tem uma curadoria, né, de conteúdo semanal, onde a gente posta referências que a gente consome, comenta elas e disponibiliza para algumas pessoas. Então a gente está disponibilizando isso para vocês também. O link, né, ele está aí no próximo slide, então é muito fácil, você usa ali o Bit.ly, 4 inspirações, você vai cair na landing page, vai deixar seu e-mail lá e seu nome, e a gente vai, toda segunda-feira você vai passar a receber essas referências. A gente está chegando quase na referência número 100, aí pra você ter noção de quanto conteúdo a gente tem. Os outros conteúdos eles estão no nosso site, no nosso blog, mas é isso, gente. Se vocês quiserem mais, é onde que tem mais? No nosso canal do YouTube, a gente está próximo de chegar aos 100 inscritos, né? A gente precisa disso. O meu aniversário está chegando, gente, é dia 14, então de presente adiantado, vocês podem deixar sua inscrição e ativar o sininho para a gente chegar a 100 inscritos e poder usar o teu usuário lá, né, com o nosso nome lá, porque por enquanto é um monte de letra esquisita lá e eu já nem vou colocar aí. Mas vocês procurem no YouTube Merim Erim, que é um nome diferente,
No Instagram é merinherincc, no Facebook também, facebook.com/merinherincc, e no LinkedIn, se vocês quiserem lá um lado mais profissional, a gente tem o /company, né, /merinherim, então lá tá mais fácil de achar a gente também. Mas é isso, gente, queria agradecer de verdade a oportunidade que o UX Experience deu para a gente, que o Unis deu para a gente, de trocar essa ideia aqui com vocês, e a gente agora, se tiver algum comentário aí, também está disposto aí a trocar essa ideia, Diego. Excelente, excelente, Tom de Paula, Felipe Barbosa também. Foi maravilhoso aí a apresentação de vocês, muito bom conhecer aí um pouco também do trabalho de vocês e toda a proposta, né, na verdade, que está por trás, né. Eu gostaria de saber de vocês se é só para empresas de publicidade ou para qualquer tipo de empresa, né, quando a gente fala do trabalho de vocês. A gente trabalha com qualquer tipo de empresa, né? A gente tem qualquer tipo de empresa, né? A gente resolve problemas de negócio com base em agilidade e impacto positivo. Só para complementar isso que o Tom disse, Diego, rapidinho, a Merim, como eu disse lá no início, ela é uma soma do capitalismo consciente, então dessa filosofia mais humana de se fazer negócios, que entende que a iniciativa privada precisa gerar impacto para gerar lucro. O lucro dela pode voltar para a sociedade para que todo mundo ganhe com isso, com as metodologias ágeis de gestão. Metodologia ágil de gestão é você não só pensar nos problemas de negócio, mas executar e fazer muita coisa, prototipar muita coisa, com base em pensamentos diferentes. A base da criatividade é a diversidade. Então, a gente, dentro das empresas que a gente atende, dos mais diversos tipos hoje, a gente está na parte da consultoria muito focado em profissional liberal, então arquitetos, advogados, dentistas e em varejistas. Dentro dessa parte, a gente foca muito na questão na resolução dos problemas do negócio, baseado no que aquela empresa tem de realidade. Então, a gente utiliza corpo de colaboradores para ajudar a resolver o problema. A gente acredita de verdade nesse compartilhamento de referência. Mas a nossa ideia, no geral, é fazer com que isso chegue não só em empresas, mas também em pessoas. Então, tem um outro braço do negócio da Merim, que é de educação, que é baseado mais nessa produção massiva de conteúdo. Excelente, excelente. E com todo esse contexto que estamos vivendo, né, como vocês falaram, está sendo um momento, uma oportunidade para as empresas repensarem, né, todo esse processo que a gente tem, tanto com nossos clientes, com nossos colaboradores, né, eu que também sou da área da administração, também penso assim, penso para esse lado, né, da coisa, né, e que a gente tem que envolver todos os nossos stakeholders no ganha-ganha, né, não de forma de explorar ou, enfim, ganhar em cima dos outros, né. Então, gente, vocês que estão participando aqui da nossa palestra, se quiserem fazer comentários, tirar suas dúvidas, agora é o momento da gente debater com vocês também, o que vocês pensaram. A gente teve aqui uma pergunta da Chayana Guimarães. Existe relação do trabalho de vocês com o termo Oxtel Brands? Cara, essa é nova, Chayana. Essa é nova, a gente não conhece, Chayana. Não sei, mas já é uma boa referência para a gente poder pesquisar. E se tiver alguma relação, a gente vai encaixar aí. Tem uma coisa também que a gente sempre brinca. Parece um termo de publicidade, né? Mas eu também não sei. Publicitário é bom para inventar nome, velho. Mas tem uma coisa que a gente defende muito. A gente realmente não. A gente tem uma teoria, e aí para responder, a gente não gosta de ficar sem responder. A gente, quando não sabe, a gente responde de um outro jeito. Tem uma teoria, Chayana, que diz o seguinte, aí, tipo assim, imagina uma metáfora aqui na minha tela. Você tem uma bola, imagina uma bola. Dentro dessa bola, você tem um outro círculo, assim, ó. Imagina um outro círculo, pequenininho. Então, você tem dois círculos, e dentro do círculo maior, você tem um círculo pequenininho, na ponta esquerda. O que acontece com a maioria das pessoas? Quem acha que sabe de muita coisa, fica no círculo maior. Então, sabe de muita coisa, mas aprende pouca coisa demais. Então, na verdade, não sabe de nada. Quem fica no círculo menor tem um mundo de coisa para aprender, certo? Então, dentro dessa metáfora, Oxtel Brands para a gente é uma coisa que está dentro do círculo maior. Então, nesse momento, a gente vai tentar entender o que é e, obviamente, tentar entender se existe relação ou não com o que a gente faz. Obrigado por essa referência, Chayana. E até complementando uma coisa que você tinha falado, Diego, não só as empresas, né, têm esse momento de poder repensar, mas as pessoas também. A gente, enquanto profissional, a gente tem um momento de repensar para onde a gente está caminhando e levando
a nossa empresa, os nossos esforços, se a gente também está em busca só de ganhar grana ou se a gente está em busca de transformar essa paixão que a gente tem em algo que vá dar resultado, mas o fim seja um impacto positivo no mundo mesmo, legado. Exatamente. Aqui a Carol comentando, né? Bacana demais a ideia, a visão de vocês, inovador. Pessoal aqui comentando aqui, né? José Lucas Marques, só de ganhar sem sugar o outro lado e fazendo o outro lado ganhar também, já mostra que é realmente diferencial hoje em dia, né? Comentando também sobre toda a temática. Legal. A gente acredita muito nisso. Realmente é uma coisa que a gente queria propor de verdade, que é essa filosofia do ganha-ganha. Porque tinha muita gente também pensando desse jeito, só não tinha encontrado um formato ainda para adequar isso, e a gente, quando encontrou o formato, quis compartilhar isso com o nosso mundo, né? A gente tem aqui também uma pergunta da Poliana Apolinário. Como identificar o perfil psicopata no ambiente corporativo? Ele está apenas nos cargos mais elevados ou em todos os setores? Boa pergunta, né? Eu acho que foi... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Assim, existem algumas características, né? Eles são mais comuns em quem tem o poder, né? Por conta tipo assim, de relacionado com hierarquia. Mas, claro, obviamente, outras pessoas de outros níveis de hierarquia podem apresentar. Mas tem a ver com a falta de sensibilidade, também com a falta de empatia, de usar muitas pessoas como instrumentos de ganho, né? E não pensar nesse ganha-ganha, nessa relação. Tem essa relação também com ser esse perfil, né, charmoso de psicopata, é o cara que, ou a pessoa, na verdade, né, que ela tem uma autoestima bem elevada, mas ao mesmo tempo ela é frágil, sabe? Porque qualquer coisa que você contraria, ela começa a se tornar uma pessoa muito agressiva e arrogante. Então, ela começa a prejudicar e contaminar o ambiente que está lá. Ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de elevar, colocar todo mundo para cima, ele tem a capacidade de colocar todo mundo para baixo também. Isso segundo as pesquisas, né, que a gente acompanhou. Então, a gente pode até depois deixar nas nossas redes sociais lá, mostrando os links de onde a gente tirou essas pesquisas, tem algumas em inglês também, mas está relacionado a isso, a esse perfil que ele é atraente num primeiro momento, no sentido de ser carismático, mas depois ele acaba sendo muito prejudicial ali para o comportamento das pessoas e do sistema que ele está envolvido, porque ele consegue tanto como inflar como murchar, né, o humor de todo mundo que está inserido ali. Quer completar, mano? Excelente. Muito legal. Eu ia falar sobre a segunda pergunta dela. Não está só nos níveis mais elevados, não, tá? Como a gente repete essa fórmula, é natural que pessoas que sejam promovidas também repitam esse tipo de padrão. Então, é importante olhar para o lado também e, obviamente, a gente olhar para dentro, tá? Porque primeiro vem o eu para depois vir o nós. Então, aqui a gente está falando de uma transformação. Ela é primeiro individual para depois ser coletiva, obviamente. Exatamente. Existia até uma máxima, né, que eu aprendi isso nas aulas de história, eu sei que é com alguém, mas não vou lembrar o nome agora, que o mundo estava tão filtrado nesse papel do poder e da arrogância que tinha uma frase lá que era: se você quer conhecer uma pessoa de verdade, você dá poder para ela, né? Que mostra muito bem isso acontecendo. Então, assim, quando a pessoa começa a ascender, ela acaba demonstrando isso, porque antes ela está numa posição ali que ela não tem muita condição de mostrar. Mas a gente não acredita muito mais nisso, né? A gente quer dar poder para as pessoas que realmente podem transformar o mundo de um jeito mais positivo. Total. A Sara Regina Paiva também participou aqui dos comentários e perguntou: acredito que os serviços e atividades que conseguirem sobreviver e se destacar agora na crise serão as que prosperarão. O que vocês acham? Eu acho, Sara, que... Sara, eu vou ser um pouco chato agora. E eu não costumo ser, mas eu vou ser um pouquinho chato. Eu não acho que é hora de se destacar, assim, sabe? Eu acho que, nesse momento, se o destaque for objetivo, ele já está errado, porque eu acho que a gente vai repetir a fórmula que a gente está lutando contra. Eu acho que é momento de apoiar. Eu acho que as marcas que estiverem preocupadas em apoiar o ecossistema para que todo mundo saia dessa junto, com certeza vão ser mais sustentáveis quando isso acabar. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa lógica da diferenciação a todo custo, porque ela vai vir naturalmente, a partir do momento que a gente se preocupar com o sistema como um todo. Então, acho que esse momento de verdade é o momento da gente olhar para o que está acontecendo no mundo e entender como é que a gente chegou tão fundo nesse poço, sabe, chamado planeta Terra. Porque eu acho realmente que a gente está no momento que, se fosse, eu estou brincando por último, Diego, que se a gente fizesse uma prova agora,
para saber se a humanidade passou ou não de ano no quesito humanidade, né, no quesito ser humano, a gente provavelmente estaria reprovado. Provavelmente. Assim. Não rolou, não deu certo. Eu acho que Com certeza. É hora da gente revisar esse protótipo e começar de novo. E completando isso aí, Sara, eu acho que assim, esse destaque, né, essa busca pelo destaque, ela se assemelha um pouco à busca do lucro, né, a qualquer custo. Que se eu posso ter um destaque dando um grito na rua, à toa, todo mundo vai olhar para mim, mas será que aquilo vai ser sustentável e vai ser positivo? Se eu fizer uma atrocidade, eu vou ter um destaque por algum momento, né, e eu vou ter, e isso não vai ser sustentável. Né? Então a gente tem que encarar realmente esse destaque, como o Felipe falou, como uma consequência do impacto positivo que a gente causa, com as coisas boas que a gente faz. Porque naturalmente a gente vai conseguir se destacar. A gente deu exemplo, por exemplo, da Ben Jerry's, né? Falando na nossa palestra. Eles não pensaram em se tornar a marca mais legalzona, mais militante de todos. Eles entenderam que todo esse posicionamento era necessário e eles conseguiram um destaque também por isso. Por várias outras coisas, mas também por isso. Então, o destaque ele acaba sendo realmente uma consequência, a gente acredita, pelo menos, né, do impacto positivo, né, e do propósito dessa manifestação mais propositiva das coisas no mundo mesmo. Excelente, pessoal. A gente tem aqui, deixa eu ver, mais algum comentário. Uma pergunta aqui do Genais. Como será a disputa... Genais? Como será a disputa entre o homem e máquina em um futuro próximo, com a tecnologia evoluindo cada vez mais? Vou deixar uma dica aqui. Tem um livro do Yuval também, do Yuval Noah Harari, do Sapiens, que ele fala de 21 lições para o século XXI. Eu vejo isso de dois prismas aí. O primeiro é um otimista, porque eu acho que as máquinas elas vão ser projetadas por seres humanos. Então, eu acho que isso é uma coisa boa, porque o que a gente pensa, a máquina não consegue fazer. Mas tem um outro prisma que, na minha visão, ele é bem pessimista, assim. O ser humano, ele é preconceituoso, ele é racista, ele é misógino, ele é homofóbico, ele é cruel mesmo. E se a gente é cruel como pessoa, a gente vai criar máquinas que vão ser alimentadas por algoritmos que vêm desse paradoxo, né? Do mesmo jeito que a gente tem potencial para fazer muita coisa boa, a gente tem potencial para fazer muita coisa ruim. A máquina pela máquina ela é neutra, mas ela vai ser alimentada com base no que a gente vem fazendo há muito tempo. Se a gente pega isso como ponto de partida, ou a gente revisa o que a gente está fazendo, ou a gente vai levar esse potencial tecnológico que o mundo tem para um lado em que ele vai ser reflexo do que a gente é. Uhum. Exatamente. Concordo muito com isso. Acho que não preciso nem complementar, porque o Felipe foi bem... Pessoal, ele é um cara mais filosófico, pá. Chegou na raiz da questão, né? Chegou na raiz da questão. Aqui o Vinícius Abreu, ele pergunta também, pessoal, acreditam? Eu achei essa pergunta também interessante, porque, olha, acredito que existem empresas que utilizam a diretriz de propósito apenas como marketing, sem realmente estar inserido e cumprir seu papel? Cara, porque existem essas questão, empresas, né? Existem essas empresas realmente, mas uma coisa que a gente fala muito está relacionado primeiro a que o propósito, a gente enquanto publicitário, né, a gente cria muita coisa, a gente sempre, tipo assim, a gente tem essa visão, né, essa veia mais criativa aí, mas a gente defende muito que o propósito, pelo menos a Merim não cria propósito nenhum, ela faz com que o propósito das empresas ou das pessoas emerja, dando referências, mas proposta é sempre, o Felipe gosta muito de citar, né, o Steve Jobs, ele é sempre quando a gente olha para trás, né, aquela que é a teoria do connecting dots, lá, ligando os pontos. Então, só olhando para trás a gente vai entender como que esse propósito pode ser manifestado. E essa questão de usar apenas para marketing, eu acho que o antídoto, né, para isso é realmente a consistência, porque se uma marca não é consistente em relação a essa manifestação do propósito, vai ser naturalmente percebido como marketing, como era algo que não é genuíno. A gente está num momento aí de cancelamentos que acontecem a cada 24 horas de empresas e de pessoas, quando, tipo assim, existem fiscais naturais já de mostrar que aquilo não é uma coisa genuína também, quando é empresa grande, assim. Quando é uma empresa pequena e que está tentando fazer alguma coisa,
e que não é genuína, não vai ter consistência. Então, o próprio tempo ele vai remediar nesse sentido de quem faz para marketing. Então, a gente vê o propósito como consistência. De novo, dando um exemplo da Ben Jerry's. Eles apoiavam o movimento Black Lives Matter desde 2016 como um marco, né? Eles já apoiavam isso antes, mas como um marco desde 2016. Então, para eles se posicionarem em 2020 em relação ao que aconteceu com o George Floyd, é genuíno, a gente percebe que é genuíno, porque vem de um histórico ali, eles já estão fazendo. E a nossa crença é muito de fazer primeiro e depois contar que fez. Então, se isso é uma dica também para quem está nessa dúvida, faça primeiro e depois conte que fez, e não só fale que fez alguma coisa. Excelente, excelente. Pessoal, alguma pergunta a mais que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? A gente já está começando a chegar a 1 hora aqui na sessão, né? Então, estamos prestes a finalizar. Gostaria de avisar também o pessoal que esteve nos acompanhando até agora que eu vou compartilhar aqui o link para vocês gerarem a presença de vocês e também o certificado, tá? Então, vou compartilhar isso agora com vocês e vamos ver se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aqui para os palestrantes. Obrigado, Douglas. Ele comentou aí, parabéns, para. Tem uma questão super legal disso que o Tom falou, Diego. Esses dias eu ouvi uma frase, eu não lembro se alguém me contou isso ou se eu vi isso em algum lugar ou ouvi em algum lugar. Falando que agora até a padaria do seu Zé tem propósito. Que bom, Foi né? o Wilson, foi o professor Wilson. Isso, boa. Que bom que tem propósito, cara, porque tipo, eu acho que tudo que nasce com motivo já nasce com mais possibilidade de fazer o bem. Exato. Com certeza. Gente, eu compartilhei aqui com vocês o link, tá? É um Google Forms para vocês preencherem com suas informações para a gente conseguir gerar o certificado para vocês e também dar a presença para vocês, tá bom? Pessoal, gostaria de deixar uma mensagem aí de toda essa temática que vocês apresentaram, né? Como ser relevante em um mundo mais humano e digitalizado. Não sei, alguma mensagem da Mirim Erim para todos que estão nos assistindo. Enfim, para a gente conseguir finalizar com chave de ouro. Gente, acho que... Pode ir lá, Felipe, que eu sei melhor que eu com mensagens finais. O Tom tá carinhoso, ele deve estar querendo alguma coisa. Uma coisa que fica do que a gente veio pontuando para vocês é o seguinte: a gente criou uma empresa que queria deixar exposto o que já estava dentro do Felipe e o que já estava dentro do Tom. Quando é muito autêntico e quando é muito baseado em motivo, dificilmente tem como as pessoas não te ouvirem. Dar certo ou dar errado, eu acho que é uma outra discussão. Mas o mundo está precisando de mensagens diferentes. E eu acho de verdade que todo ser humano tem uma capacidade gigante dentro de si que ainda não está explorada. Eu acho que a nossa função como Meirinha é fazer com que isso se externalize exatamente através da mensagem do propósito. Mas a função de cada um de nós dentro dessa sociedade é pelo menos discutir, é pelo menos perguntar o porquê das coisas, é pelo menos mostrar que existe um outro mundo e outro lado da história, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente está nesse momento, que é muito difícil para um monte de gente. A gente é um pouquinho mais privilegiado e consegue parar para pensar nisso. Eu acho que nesse momento tem muita gente sofrendo por algo que não fez. E eu acho que é essa hora que a gente precisa discutir, aonde a gente está como humanidade mesmo. E começa pelo nosso bairro, começa pela nossa rua. Felipe e Tom de Paula, sei que a gente já está aqui no final, a gente falta 2 minutinhos para a gente chegar a 1 hora, mas o José Lucas Marques ele fez mais uma pergunta, eu sei que pode ser um pouco extensa, mas se vocês conseguirem dar uma resumida nisso, seria legal, só para eles terem mais um pouco da noção da Mirim Erim. Vocês têm algum dados reais de o quão melhorou o ganho dessas empresas onde vocês atuam, sejam financeiros ou da qualidade de serviço, bem-estar dos funcionários, porque tudo influencia no final, né? Vocês têm alguma... Ótima pergunta, Zé Lucas. Hoje, aqui a gente vai deixar para vocês, gente, tem uma das coisas que a gente defende muito quando a gente fala de cultura responsável dentro das empresas que a gente atende e dentro da própria Mirim, que é a transparência. Hoje, se vocês quiserem, como a gente muito bem disse na palestra que a gente estava dando, a gente tem no nosso canal do YouTube depoimentos de clientes que não só falam bem da Mirim, mas mostram o quanto a gente mudou o dia a dia deles. Então, tem relações diretas com, obviamente, ganho financeiro, que a gente sempre diz que é consequência, mas com ganhos mais
rotineiros, como evolução de colaboradores, como evolução do processo da empresa como um todo. Então, assim, aqui a gente está falando sobre um conjunto de coisas que individualmente, obviamente, como o Zé Lucas disse, vai formando o produto final do que a gente entrega, que tem como ser essa diferenciação e esse ganho de dinheiro, né, de ativos. Mas, desde evolução de colaboradores até esse ganho final, vocês vão achar muito isso no nosso site, no canal do YouTube da Merim, que a gente também deixou aí para vocês acompanharem, e no Instagram a gente também conversa muito com os nossos clientes, para eles contarem sobre a gente, não a gente ficar falando da gente também o tempo todo. Excelente, excelente, pessoal. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui nessa palestra maravilhosa sobre todo o projeto de vocês e também essa explicação, né, de um capitalismo mais consciente, né, para as empresas. Também, né, eu acredito que para todos que estão ainda numa fase de graduação e tudo mais, com certeza é importante a gente levar em conta isso, né, para quando a gente chegar também no mercado, né, a gente conseguir desempenhar esse tipo de valores. Pessoal, meu grande abraço para vocês, espero encontrar vocês aí numa próxima, e pessoal que nos acompanhou até aqui, uma boa tarde também. Até a próxima sessão. Gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.